imagina que a educação à distância recente vai se surpreender ao conhecer um pouco sobre a história da modalidade. O início foi marcado pelo ensino por correspondência, e o primeiro registro data de 1728, quando o primeiro jornal Gazeta de Boston ofereceu material para tutoria por meio de correspondência. Mais de um século depois, em 1829, a educação à distância chegou à Suécia, com o Instituto Liberermonds. A expansão continuou e, em 1840, a primeira escola por correspondência da Europa foi inaugurada no Reino Unido. Depois das cartas, começou o ensino por rádio, em 1935. Nos Estados Unidos, a Chicago TV College, em 1956, iniciou a veiculação de programas educativos pela televisão. Depois dessas datas, os acontecimentos que marcam a difusão da EAD passaram a ser mais frequentes em diferentes locais do mundo. No Brasil, o registro pioneiro do ensino por correspondência aconteceu no Jornal do Brasil, em 1904, oferecendo curso para tatilógrafo. Alguns anos depois, surgiu o Instituto Monitor, primeiro a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes à distância por correspondência. Já a EAD, pelo ensino radiofônico brasileiro, teve início em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A educação à distância no Brasil é considerada, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, como mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentando em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. A educação à distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação, transpõe obstáculos à conquista desse conhecimento. Esta modalidade de educação vem ampliando sua colaboração na ampliação da democratização do ensino e na aquisição dos mais variados conhecimentos, principalmente por esta se constituir em um instrumento capaz de atender um grande número de pessoas simultaneamente, chegar a indivíduos que estão distantes dos locais onde são ministrados os ensinamentos e não podem estudar em horários pré-estabelecidos. Globalmente, é cada vez mais crescente a oferta de cursos formais e informais através da modalidade de educação à distância. As experiências brasileiras nessa modalidade de educação, governamentais e privadas, foram muitas e representaram nas últimas décadas a mobilização de grandes contingentes de recursos. Porém, embora avanços importantes tenham acontecido nos últimos anos, ainda há um caminho a percorrer para que a educação à distância possa ocupar um espaço de destaque no meio educacional, em todos os níveis, vencendo inclusive o preconceito de que cursos oferecidos na educação à distância não possuem controle de aprendizado e não têm regulamentação adequada. O governo federal criou leis e estabeleceu normas para a educação à distância no Brasil, e até os cursos superiores da educação à distância apresentam diplomas com equivalência ao dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior que utilizam a modalidade presencial. Isso mostra que a modalidade de ensino à distância está rompendo barreiras, criando um espaço próprio e complementando a modalidade presencial. Dentro desse contexto, o Centro de Educação à Distância do Ceará, desde o seu surgimento em 2014, tem se firmado como sendo um centro de referência e excelência pioneiro no país na formação de diretores, professores, estudantes e de todos os profissionais da rede pública da educação básica do estado do Ceará, da capital e do interior, com ênfase no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação e no desenvolvimento de sistemas, mídias e multimídias digitais, com foco na melhoria da qualidade de educação por meio da modalidade de ensino semipresencial e da educação à distância.